Olá, começa agora o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e que hoje vai discutir a ditadura militar e a criação da Comissão Estadual da Memória e da Verdade. Quem conversa com a gente é o professor e juiz aposentado, escritor, palestrante, doutor João Batista Erkenhoff. Doutor João Batista, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui para falar na TV Justiça. Obrigada. Doutor João Batista, para honrar a memória dos capixabas, vítimas da ditadura militar, o governador Renato Casagrande deu posse no dia 25 de março para a Comissão Estadual da Memória e da Verdade, né? O que isso significa? É muito importante, né? O Espírito Santo criou a sua Comissão da Verdade, como muitos estados da federação também criaram, além da Comissão Nacional da Verdade, né? Essa Comissão da Memória da Verdade pretende reconstituir a memória histórica do tempo da ditadura, né? Durante a ditadura, os jornais não podiam criticar o governo, a televisão nem se fala. Então, as barbaridades que foram cometidas naquele tempo, né? A terrível tortura, contrapesos políticos, tudo isso era feito sem que a opinião pública tomasse conhecimento, né? Porque certamente, se a opinião pública soubesse do que estava acontecendo, teria havido muita reação contra, né? Mas não tomou conhecimento, né? Tudo era feito às escondidas. Então a Comissão da Verdade vai levantar este véu, né? Este véu que a ditadura cobriu. A Comissão da Verdade vai levantar esse véu para que o povo conheça a sua história, não só a história de suas glórias, mas também a história de suas ignomínias, porque a história de um povo não é feita apenas de episódios honrosos, também os episódios vergonhosos fazem parte da história. Por quê? Porque os episódios vergonhosos devem ser conhecidos para que não se repitam os erros que foram praticados, né? Há uma certa visão de história do Brasil muito comum, que é só contar coisa boa, né? Não é bom, né? Contar só coisa boa não educa. O que educa é falar tudo, né? Os atos de heroísmo, os atos de bravura, mas também aqueles atos que desonram. Tudo deve ser do conhecimento do povo, né? Então a Comissão da Verdade, as comissões da verdade, né, pretendem contribuir para isso, né? Justamente ouvindo as pessoas que foram perseguidas, né? Ouvindo os torturados, né? Esses torturados que quando estavam sob tortura não podiam falar, né? Então agora terão a oportunidade de falar. Doutor, e esse período da ditadura militar foram 15 anos, né? O que motivou a instaurar uma ditadura no Brasil? Sob a ótica dos que fizeram, foi o golpe militar, né? Houve um golpe militar no dia 1º de abril de 1964, né? Os que fizeram o golpe alegaram que João Goulart, que era o presidente da República, né, estava pretendendo instaurar no Brasil uma ditadura sindicalista, comunista, né? Então, os que fizeram o golpe disseram que estavam dando o golpe para livrar o Brasil do comunismo, né? Hoje, a visão histórica mostra que não foi verdade, né? Isso foi uma desculpa que na linguagem popular, eu gosto muito da linguagem popular, né? A linguagem popular é notável, né? É o que se chama desculpa esfarrapada. Quer dizer, a desculpa mentirosa, né? Não foi verdade isso, né? Realmente, o que se pretendeu foi instaurar uma ditadura, né? Com propósitos, inclusive, econômicos, né? Porque durante a ditadura, nada podia ser denunciado, né? Então, muitos erros foram praticados sem que houvesse a possibilidade de discussão, né? Agora nós estamos no Brasil num clima de liberdade, né? Que coisa extraordinária é a liberdade de imprensa, né? Que coisa extraordinária é uma televisão
uma emissora de rádio ou um jornal poder criticar a presidente da República, né? Sem qualquer censura, né? Tudo que se quiser falar contra a presidente Dilma pode ser falado. Por quê? Porque tem liberdade, né? Que coisa extraordinária é a liberdade, né? A ditadura é o oposto disso, né? Na ditadura não há liberdade, né? Na ditadura não se pode criticar nada, né? E justamente porque não há crítica é que os abusos são ainda mais frequentes, mais numerosos e mais violentos. Doutor Erkenhoff, e o Poder Judiciário nessa época, como se comportava? O Poder Judiciário foram suspensas as chamadas garantias da magistratura, né? Que pela Constituição, a magistratura tem 3 garantias, né? A vitaliciedade, sobretudo a vitaliciedade, que é a mais importante de todas, né? O magistrado é vitalício, né? O magistrado só pode ser colocado para fora da justiça por uma decisão da própria justiça, né? Se um juiz, por exemplo, pratica um ato de corrupção, ele pode ser expulso da magistratura, mas quem expulsa o juiz corrupto da magistratura é o próprio Poder Judiciário, né? O Tribunal de Justiça tem poder para expulsar da magistratura um juiz corrupto. Na ditadura não, né? Na ditadura o governo podia aposentar compulsoriamente magistrados, né? 3 magistrados do Supremo Tribunal Federal foram aposentados compulsoriamente, né? Inclusive, por exemplo, vou citar apenas um dos 3, né? O grande Hermes Lima, né? O grande magistrado Hermes Lima, né? Foi aposentado compulsoriamente, né? 3 membros do Supremo Tribunal Federal foram compulsoriamente colocados para fora da justiça, né? Então, durante a ditadura, a justiça não tinha garantia, né? E uma justiça sem garantias é uma justiça fraca, né? A justiça, para ser forte, ela tem que ter garantia, né? A garantia da magistratura não é um privilégio, né? De forma alguma, né? O juiz tem garantias para que o povo tenha garantia de justiça, né? Se o magistrado não tiver garantia, o povo não tem justiça. Atualmente, doutora, a gente ainda vive reflexos desse período da ditadura? Sim, sim, não é? A ditadura deixa sulcos, não é? Nós estamos na democracia, né? Mas ainda há resquícios da ditadura, né? Porque a ditadura corrompe o pensamento, né? Então, para fazer uma limpeza geral, né? Para tirar todo o lixo que a ditadura deixou, né? É preciso um trabalho de educação, não é? Um trabalho de verdadeira higiene mental, não é? Então, essa limpeza é feita aos poucos, né? E não foi inteiramente realizada, né? Nós ainda temos resquícios do tempo da ditadura, né? Toda vez, por exemplo, que uma autoridade não quer ser criticada, ela, na verdade, está revelando que ela se lembra da ditadura, né? Porque a autoridade tem que ser criticada, né? É um direito da imprensa criticar as autoridades, né? Quando uma autoridade fica com milindres, né? E não aceita a crítica, na verdade, essa autoridade está revelando que no espírito dela, na sua alma, ainda prevalece o sentimento ditatorial. Aqui no Espírito Santo a gente ainda encontra esses resquícios também? Ah, sem dúvida, isso em todo o Brasil, né? Em toda parte, né? Esses resquícios permanecem em todo o território nacional, né? Nenhum estado está excluído, né? Sempre que uma autoridade, qualquer que seja, age com autoritarismo, no fundo, esse autoritarismo é reflexo da ditadura, né? Porque o autoritarismo é incompatível com a democracia, né? Ninguém pode ser autoritário, né? Mesmo a pessoa que é punida, ela tem que ser punida na forma da lei, né? Não é com autoritarismo, né? Tem que ter direito de defesa, né? Ninguém pode ser condenado, nem no crime, nem na administração. Ninguém pode ser condenado
sem o direito de defesa, né? O direito de defesa é um direito fundamental, né? A pessoa tem que ter o direito de se defender, né? Toda vez que se caça o direito à defesa, na verdade, está se fazendo prevalecer a ideia ditatorial. E, doutor Herquioff, a ditadura militar ela foi marcada por extinguir todos os direitos, né? Principalmente. E eu queria saber, então, na prática, como que isso aconteceu? Realmente é uma pergunta bem séria, né? Como que isso aconteceu na prática, né? Primeiro que não havia liberdade de imprensa, né? Então muita coisa que era feita não se tomava conhecimento, né? E estava tudo coberto por um véu, né? Isso já facilitava muito o caminho da ditadura, dos ditadores, né? Estarem a salvo de fiscalização e de crítica, né? E muita gente não sabia, né? Milhões de brasileiros não sabiam o que estava acontecendo, né? Se soubesse, não teria concordado, né? Mas não tinham conhecimento dos fatos, né? Os fatos eram colocados debaixo de uma proteção, né? Os fatos não chegavam ao conhecimento da opinião pública, né? Então, em grande parte, foi porque os fatos não chegavam ao conhecimento da opinião pública que aconteceram tantas barbaridades. Doutora, a questão da suspensão do habeas corpus. Foi uma coisa trágica, né? Foi suspenso o habeas corpus justamente pelos crimes políticos, né? Os crimes de opinião, né? Então não podia haver habeas corpus para o crime comum, né? Podia haver habeas corpus para quem cometesse um furto, até mesmo para quem cometesse um homicídio. Para o crime comum, continuou existindo o habeas corpus, né? Agora, para o crime de opinião, foi suspenso o habeas corpus, né? Então, se uma pessoa era presa por crime de opinião, ela era presa sem apelação, né? E como ela era presa sem apelação, sem a possibilidade de ir à justiça, praticou-se muita tortura, né? Esse encobrimento das prisões, essa conduta de não permitir que o preso fosse à justiça, facilitou muito a tortura, né? Então praticou-se longamente a tortura no período da ditadura, né? Depois da ditadura, foi publicado um livro que os jovens todos deviam ler, né? Um livro cujo título é Tortura Nunca Mais. É a história da tortura durante o regime militar, né? Os jovens, sobretudo, precisam saber disso, né? Porque às vezes a pessoa diz, o governo não está bom, o governo não está fazendo as coisas que deve fazer, e aí acha que porque o governo não está fazendo tudo o que deve fazer, que o caminho é a ditadura. Não, jamais. Jamais a ditadura corrige as coisas erradas. Pelo contrário, né? A ditadura aumenta as coisas erradas, né? Então, se hoje, às vezes, aparece aí alguém dizendo que tem saudade da ditadura, ou essa pessoa é maldosa, ou essa pessoa é ignorante, né? Porque simplesmente é impossível ter saudade da ditadura. E como funcionava a censura prévia? A censura prévia é outra coisa terrível, né? Não só se censurava depois, mas se censurava antes. Quer dizer, a censura, no caso dos jornais, por exemplo, tinha um censor dentro do jornal, né? O censor estava dentro do jornal, né? Então, à medida que o jornal ia sendo produzido, ele ia cortando, né? Ele ia dizendo, isso não pode, essa denúncia não pode ser feita. Ia picotando o noticiário, né? Isso na televisão, no rádio, no jornal, né? O censor estava dentro dos órgãos de comunicação, né? Isso era chamada censura prévia, né? Quer dizer, nem esperava o jornal publicar uma matéria para censurar, não. Antes que publicasse, já previamente tirava aquela matéria, né? Aquela matéria sofria o que se chama de censura prévia, né? Censura antes da publicação no jornal ou da divulgação no rádio ou na televisão. Doutora Herquioff, nós vamos para um rápido intervalo. E você não sai daí. No próximo bloco, a gente continua discutindo ditadura e a criação da Comissão Estadual da Memória e Verdade.
Pelo site do Tribunal, você acompanha todos os processos de improbidade. No portal da Transparência, você pode consultar o tempo de tramitação e a situação de cada processo. E clicando no banner Improbidade Administrativa, você tem acesso a todas as sentenças já proferidas pelos juízes. Acompanhe os processos de improbidade. Acesse www.tjs.jus.br. Voltamos de um rápido intervalo e aqui discutindo ditadura e a questão da criação da Comissão Estadual da Memória e Verdade, o juiz e professor aposentado, Dr. João Batista Erquenhoff. Dr. João Batista, no bloco anterior a gente discutiu muito a questão da ditadura e das práticas de tortura, enfim. Vamos discutir agora nesse bloco a promulgação da Constituição de 1988, né? Veio para estabelecer um regime democrático. Mas isso significa que a gente ainda tem muita coisa a percorrer ou não? Bem, primeiro tem que dizer que foi muito importante a Constituição, a votação da Constituição foi um momento histórico da maior relevância, né? Porque o Brasil saía de um regime ditatorial em que não havia garantia, né, para um regime constitucional, né, onde a Constituição estabelece os direitos da pessoa humana, né? Assegura o usufruto de direitos sociais, né? Então é muito importante. Agora, a Constituição por si só resolve tudo? Não, né? Primeiro que a Constituição não é só um papel, né? A Constituição tem que ser construída, né? O regime constitucional não é apenas aquele regime escrito, é mais do que isso, né? A Constituição tem que ocupar os mais diversos espaços sociais, né? É preciso que em toda parte se sinta o clima constitucional, né? Então, esse trabalho de instauração real do regime constitucional demanda uma grande luta, um grande esforço, né? Esforço educacional, esforço das instituições, esforço dos partidos políticos, esforço do povo, né? Eu acho muito importante, por exemplo, a educação, né? É preciso que nas escolas se discuta a democracia, né? É preciso que nos diversos níveis de ensino, né? Desde o curso primário, né? Desde aquela escola onde as crianças começam a sua caminhada, né? Passando pela escola de grau médio, né? E alcançando a universidade, né? Em todos os níveis educacionais tem que haver a educação para a cidadania e a educação constitucional, né? Essa educação é fundamental, né? Eu diria mesmo que sem essa educação não se constrói realmente o regime democrático. A Constituição de 88 é, em sua totalidade, democrática? Sim, não, a Constituição é democrática, né? Eu acho que a Constituição de 88 é bastante democrática, né? Estabeleceu os direitos e garantias individuais e sociais, né? Eu acho que a Constituição, a Constituição vigente, né? A Constituição de 88, alcançou um nível de democracia muito bom, né? E é preciso também que se diga o seguinte, né? Foi uma Constituição votada com amplo debate público, né? Não foi uma Constituição dada, foi uma Constituição conquistada, né? Houve, por exemplo, uma coisa muito importante que se chamou de emenda popular, né? O que era a emenda popular, né? Era uma sugestão apresentada pelo povo, né? Então, aquela sugestão colhia assinaturas, né? Houve emendas populares que tiveram milhares de assinaturas, né? E essas emendas populares repercutiram na chamada Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, na verdade, a Constituição não foi feita apenas por aqueles cidadãos eleitos para a Constituição, né? Para a Constituinte, né? A Constituição contou com uma ampla participação do povo, né? Muitas ideias do povo foram para a Constituição, né?
o povo apresentava as ideias, né? Então, um deputado pegava aquela ideia e propunha aquela emenda como se fosse dele. A opinião pública, o povo organizado, não protestava, não. Eu participei muito desse processo, né? Então, quando, por exemplo, um deputado colhia uma sugestão de uma emenda popular e apresentava aquela emenda para a Assembleia Constituinte, o povo batia a palma. Por quê? Porque o principal é aquela ideia entrar na Constituição, que o deputado tenha querido fazer média, como se diz na linguagem popular, né? Que o deputado queira passar por bom e apresentou a emenda foi dele, não tem importância, né? O principal é que a ideia fosse vitoriosa, né? Então, os movimentos populares não se opuseram àqueles deputados que tomavam as emendas, né, nas mãos, né, e apresentavam como se fosse deles. Não, os movimentos populares não ficaram contra, não. O mais importante era aquela emenda, aquela ideia ser aprovada e entrar na Constituição, né? Então, quem estude as emendas populares, né? Eu me debrucei longamente sobre as emendas populares, né? Quem faça um estudo das emendas populares vai ver como que essas emendas que partiram do povo tiveram uma importância extraordinária na Constituição de 1988. Então, eu diria o seguinte, a Constituição de 1988 não foi apenas um trabalho dos parlamentares, né? Foi um trabalho dos parlamentares, mas com grande contribuição do povo, das instituições populares, né? Das associações de moradores, né? Das comissões de justiça e paz, dos órgãos ligados à Igreja Progressista, enfim, muita gente colaborou para fazer a Constituição, né? Embora muitas vezes de maneira anônima, né? Porque não se fazia questão de dizer, não, fomos nós que apresentamos. Não, nada disso, né? Não havia essa vaidade, né? De querer dizer que tal emenda foi proveniente de uma proposta da pastoral carcerária do Espírito Santo. Não havia essa preocupação, né? O importante é que aquela emenda proposta pela pastoral carcerária do Espírito Santo entrasse na Constituição. Isso é que era importante, né? Nada de vaidade, né? De querer dizer, não, fomos nós que apresentamos. Nada disso, né? As emendas eram apresentadas e o que o povo queria é que essas emendas fizessem parte da Constituição como fizeram, né? A Constituição seria muito pior se não tivesse da participação do povo, né? A Constituição de 88 chegou a esse nível democrático porque o povo contribuiu grandemente para a sua construção. Doutor Erquinhoff, diante dos acontecimentos durante o regime militar, que a gente inclusive já discutiu aqui, como foi idealizada a criação de uma comissão para apurar os fatos? Veja bem, né? Muitos fatos até hoje permanecem ocultos, né? Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão recente, entendeu que a anistia apagou tudo, né? O Supremo Tribunal entendeu que a anistia apagou até o crime dos torturadores, né? O que é um absurdo, né? Porque a tortura não é crime político, né? A tortura é um crime contra a pessoa humana, né? Lamentavelmente, somente 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito e o Lewandowski, somente esses 2 ministros foram contra a inclusão da tortura no leque dos crimes anistiados, né? Os outros todos aprovaram, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal abençoou a tortura, né? O que é lamentável, né? Mas então, pergunta, né? É a sua pergunta, né? Se o Supremo Tribunal Federal diz que a anistia acabou com a tortura, se o Supremo Tribunal Federal abençoou a tortura, para que a Comissão da Verdade, né? A Comissão da Verdade não terá mais poder para colocar o torturador no banco dos réus, né? Então, para que serve a Comissão da Verdade, né? Eu diria que as comissões da verdade
não só do Espírito Santo, como todas as outras do Brasil, elas têm, a meu ver, dois objetivos, né? O primeiro objetivo é clarear a história, né? É simplesmente lançar um olhar de clareza sobre a história, né? Porque um povo que não conhece o seu passado não tem futuro, né? Para que um povo tenha futuro, é preciso que esse povo conheça o seu passado, né? Não só o passado bom, como o passado ruim, né? Então, o primeiro objetivo das comissões da tortura é colocar em pratos limpos o que aconteceu, né? Ou seja, é revelar a verdade que foi roubada, né? A verdade que foi tirada do povo, né? Pretendeu-se colocar um véu sobre os crimes da ditadura, né? As comissões da verdade vão tirar esse véu, né? Vão rasgar esse véu e revelar o que foi feito. Então, esse é o primeiro objetivo, né? É revelar a verdade, né? O segundo objetivo, que eu acho muito importante, é dar a palavra aos torturados, né? Os torturados não puderam falar, né? Os torturados eram torturados e nada de poder falar, coisa nenhuma, que estava tudo fechado, né? Não havia imprensa, né? Um torturado podia chegar e denunciar um jornal, falar num jornal, eu fui torturado? Não, nada. O torturado era torturado, tinha que ficar de boca fechada, né? Porque se ele falasse, ele seria mais torturado ainda, né? Então, o torturado não teve a oportunidade de falar, eu fui torturado, né? Então, a Comissão da Verdade vai proporcionar a essas pessoas o direito de falar, né? A Bíblia diz que a palavra liberta, né? No Evangelho de São João, a gente lê isso, né? A palavra liberta, né? Realmente, a palavra liberta, né? Então, quando o torturado chegar perante a Comissão da Verdade e contar que foi torturado, essa palavra que ele diz vai ter um efeito psicológico muito grande, um efeito moral, né? Ele que não falou vai agora falar, né? E vai ser ouvido, né? Por uma comissão constituída pelo poder público, né? Com membros da sociedade, né? Com pessoas da coletividade, né? Essas pessoas ouvirão os torturados em nome do povo, né? Ouvirão representando o povo, né? E o torturado vai poder dizer, eu fui torturado, né? Eu fui colocado em pau de arara, né? Eu fui massacrado, né? Eu fui torturado na presença da minha esposa do lado e eu sendo torturado, né? Eu fui torturado nos meus órgãos genitais. Quando que ele podia dizer isso antes, né? Agora vai poder dizer, né? A Comissão da Verdade poderá ouvi-lo. E isso é uma coisa muito importante, né? Embora a Comissão da Verdade não possa colocar ninguém no banco dos réus, né? Não vai poder abrir processo criminal contra nenhum torturador, porque o Supremo Tribunal Federal já disse, lamentavelmente, que a tortura foi anistiada. Então não vai caber mais processo criminal, mas vai caber essa restauração moral, né? Essa restauração ética, né? Eu acho que isso é muito importante. Doutor Erkenhoff, como é que vai funcionar a comissão aqui no nosso estado? Bem, isso daí vai depender dos próprios membros, né? Os próprios membros é que vão decidir como vai funcionar, né? Ainda não está nada organizado, né? Por enquanto, a única coisa que existe foi o decreto do governador criando a Comissão da Verdade, né? Por enquanto, isso é isso, né? Há um decreto já publicado no Diário Oficial criando a Comissão Estadual da Verdade, como foram criadas as comissões de verdade em outros estados brasileiros e como foi criada a Comissão Nacional da Verdade, né? Então já foi criada a Comissão da Verdade, né? Agora, no Espírito Santo, o que acontece? Por enquanto foi só criada a comissão, né? Há um caminho a ser percorrido, né? Nada ainda foi organizado, né? Tudo vai ser ainda organizado, né? Então, a própria comissão é que vai se estruturar, né? Isso daí eu não sei bem de antemão como é que vai ser, né? Mas certo é que ela terá que se estruturar para funcionar, né? E para cumprir o seu papel
ético, o seu papel moral, né? O seu papel histórico, né? É um papel histórico, esse papel que será desempenhado pela Comissão da Verdade. Doutor Erquinhoff, e para finalizar, qual a importância da participação do Poder Judiciário nessa comissão? Veja bem, né? O Poder Judiciário propriamente, como poder... Bem, o Judiciário pode também criar uma Comissão da Verdade, né? Nada impede que cada tribunal crie também uma Comissão da Verdade, né? Podem ser criadas tantas Comissões da Verdade quantas se queira, né? Não há limitação, né? Pode ser criada uma Comissão da Verdade dentro da universidade para apurar coisas que aconteceram dentro da universidade. Pode ser criada uma Comissão da Verdade dentro da Justiça. Enfim, podem ser criadas várias Comissões da Verdade, né? Não há absolutamente proibição de criar Comissões da Verdade, né? E essas Comissões da Verdade até podem contribuir para o êxito da Comissão Estadual da Verdade, né? Porque tudo aquilo que for apurado nas comissões setoriais pode ser encaminhado à Comissão Estadual da Verdade, né? É um esforço coletivo, né? E é um esforço coletivo e, ao mesmo tempo, é uma experiência nova, né? Não se tem precedente dessa experiência, né? É uma experiência nova, né? E como disse o escritor, né? Encontra-se o caminho caminhando. A caminhada faz o caminho, né? Pena que eu não me lembro bem qual foi o escritor que falou isso, né? A caminhada faz o caminho, né? A memória agora não me socorre, mas valia a pena dizer quem foi que falou uma coisa tão bonita, né? A caminhada faz o caminho. Doutor, muito obrigada pela sua participação e eu deixo aqui o convite para outras visitas aqui no Nossa Memória, Nossa História. Perfeitamente, sempre às ordens. Termina aqui o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Poder Judiciário Capixaba e que hoje discutiu a ditadura e a criação da Comissão Estadual da Memória e da Verdade. Quem conversou com a gente foi o juiz e professor aposentado Dr. João Batista Erquinhoff, ele que é autor de vários livros e atua na luta pelos direitos humanos. A você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.